devia ter os mesmos parâmetros e devia fazer o mesmo tipo de interpretações, o nosso continuou. Ainda bem que o nosso continuou, porque eu tenho a certeza absoluta que nenhum dirigente da CGTP cometeu nenhuma ilicitude. Os sindicalistas não são delinquentes, são gente séria, homens e mulheres sérios que dão muito da sua vida, põem em causa até o seu trabalho e o seu salário parco para servirem uma causa solidária. Mas há muita gente que nos invetiva a nós de nós termos estado metidos nesse processo. Nós fomos absolvidos. Mas fomos absolvidos depois de 20 anos. E depois de 20 anos lutando com a justiça e contra a justiça. Depois de 20 anos obrigando a justiça a julgar-nos. A julgar-nos. Porque houve uma altura em que eu também fui considerado como prescrito. Disseram, não volta ao tribunal, o processo acabou para si. E eu, à porta da boa hora, perante um conjunto enorme de câmaras de televisão, eu disse o que disse. Disse que aquilo era indigno, que não aceitava, que exigia ser julgado e, de imediato, disse que recorreria ao Tribunal da Relação de Lisboa e ao Tribunal Europeu para que eu fosse julgado. E felizmente que, passado uns anos, mas tudo isto são anos, passado uns anos, eu volto ao Banco dos Réus para ser julgado. E fomos nós que exigimos uma coisa que aconteceu a primeira vez em Portugal. Foi que o Conselho Superior da Magistratura nomeasse um coletivo de juízes, 3 juízes e 2 procuradores da República, em dedicação exclusiva, que estiveram 3 anos a apreciar a prova constante do processo do UGT. Felizmente que, passados esses 20 anos, esse coletivo de juízes deu como não provados, mas mais deu como provado que não tínhamos cometido nenhuma ilicitude esse processo. E, por conseguinte, eu perdi 20 anos da minha vida, 20 anos da minha vida política. Eu, na altura, tinha direito a ter algumas ambições. Eu era uma pessoa muito bem posicionada para poder ambicionar alguns cargos políticos relevantes em Portugal. Não fiz o que muitos estão a fazer hoje. Eu afastei-me. Fiz uma travessia do deserto. Pensava que aquela travessia desse deserto eram 4, Os seus amigos afastaram-se de si? A maioria esmagadora se afastou de mim, como é óbvio. Nessa altura não teve grandes manifestações de solidariedade? Não, nunca há grandes manifestações de solidariedade. Nunca há. Temos que ser muito fortes nessa altura, mas eu nunca tive ilusões. Eu fui um homem que fui preparado pelos meus pais, fundamentalmente pela minha mãe, para perceber desde novo que, enquanto tivesse poder, teria muita gente à minha volta. Quando perdesse poder, todos esses se afastariam. E, por conseguinte, não tive a mínima desilusão com isso. E fiz a travessia desse deserto de uma forma sofrida, mas com grande apoio da minha família. E isso, para mim, foi essencial. A minha família foi o grande esteio para eu vencer este desafio. Porque houve um momento na minha vida em que eu tinha um único objetivo. E o único objetivo era deixar uma herança aos meus filhos. E a única herança que eu queria deixar e que eu podia deixar era que o pai era um homem sério. Não era aquele que tinha sido acusado impunemente. E, por conseguinte, eu isso consegui. Com grande prejuízo pessoal, com grande sofrimento pessoal, como lhe disse, perdendo os melhores 20 anos da minha vida para arrostar sozinho contra essa cabala que me foi montada, mas provei que não era verdade, ganhei o processo e entreguei aos meus filhos esse testemunho. E olha, sou um homem muito feliz hoje por isso, muito feliz por isso. Mas, de facto, reconheço que a justiça não pode ser célere para ser justiça, mas também não há justiça quando se demora 20 anos a julgar um processo destes. Eu estive 20 anos sob suspeita e resolvi o problema. Mas isso é passado? É passado. Vamos entrar agora na sua veia clubística, na sua vertente benfiquismo e recordar a muitos dos nossos telespectadores o que é que o fez saltar para a ribalta do benfiquismo, tomando a dianteira num processo eleitoral que o fazia correr contra João Vale Azevedo. Estamos a falar de 2000. 2000. O meu benfiquismo é inquestionável. Sou benfiquista desde pequenino. E eu amo Benfica. Eu amo a minha família e a segunda família que eu amo é a família benfiquista. E o Benfica, para mim, é algo que tem que ser preservado, que tem que ser tratado com carinho, com amor. E em 2000 eu sou alertado por amigos meus para situações que me levaram a concluir que o Benfica estava a ser assaltado por uma direção presidida por João Vale Azevedo e que se não houvesse ninguém com a coragem que eu tive naquela altura para o denunciar, possivelmente hoje não teríamos este estádio, possivelmente o outro antigo estaria hipotecado e talvez já nem a estátua do Eusébio existisse no Estado da Luz. E quando eu fui alertado por amigos meus para atos que eram atos ilícitos cometidos por João Vale Azevedo, e quando me disseram a mim que estão aqui as provas, mas não as podes tornar públicas,
porque se este tornar públicas, nós as desmentimos. Foi assim que me foram apresentados esses dados. Eu disse, contra ventos e marés, mesmo sem poder publicitar as provas, eu não posso permitir que o Benfica esteja sujeito a um desvario desta natureza. Na altura, recordo que ninguém queria avançar nesse ato eleitoral, porque ninguém. era quase garantido que João Vale Azevedo ganharia as eleições. Exatamente, porque João Vale Azevedo fazia aquele discurso tonitruante contra o sistema, contra o Pinto da Costa, mas pior do que o Pinto da Costa eram os malefícios que ele estava a fazer ao Sport Lisboa e Benfica. E nós reuníamos um grupo de notáveis de Benfica, muitas notáveis e não notáveis, gente anónima, porque tão notável é o Dr. Manuel Vilarinho como é o Barbas ou como é o nosso amigo Jorge Máximo. Para mim são todos ilustres benfiquistas. E nós reuníamos, mas ninguém queria dar a cara. Ninguém. Estava toda a gente revoltada, toda a gente preocupada, mas ninguém queria pôr em causa o seu conforto. E uma vez mais fui eu que, perante a hesitação dos outros, disse não, eu não vou deixar que o Benfica seja pilhado. E, por conseguinte, levantei-me e candidatei-me contra Vale Azevedo. Na altura houve um movimento que o seguiu? Sim, houve um movimento. Recordo-me na altura que... Depois houve aquela Assembleia Geral fatídica no pavilhão do Benfica, onde inclusivamente eu fui agredido, porque na altura, atenção, havia dezenas de milhares de benfiquistas que hoje invectivam Vale Azevedo, que são também cúmplices de muitos dos desvarios dele, porque o aclamavam, porque o deificaram. E eu tive a coragem de, contra um presidente que estava deificado, em nome do benfiquismo e desta grande instituição, o afrontar. Felizmente que havia um outro movimento por trás de uma pessoa que eu muito estimo, Manuel Vilarinho, onde estava o atual presidente do Benfica também, e como o meu único objetivo era criar condições para que Vale Azevedo saísse desta instituição, eu dei um passo ao lado, porque nunca quis ser presidente do Benfica. O que eu quis foi evitar que o Benfica fosse levado a uma situação extrema por um homem profundamente irresponsável. Ficou muito satisfeito com a vitória de Manuel Vilarinho? Fiquei satisfeitíssimo. Tive uma alegria enorme, porque Manuel Vilarinho é um grande benfiquista também, e foi um homem decisivo para esta época, para esta década que o Benfica viveu nos últimos anos. O Benfica hoje é uma instituição saneada financeiramente, é uma instituição mais prestigiada ainda, é uma instituição dirigida por pessoas que cumprem, que são pessoas de bem. O Benfica satisfaz todos os seus compromissos e o Benfica estava em risco há 10 anos atrás. Eu nunca mais me esqueço que quando João Vale Azevedo me mostrou a primeira cópia da SAD que ele se propunha constituir, eu percebi que nada ficava nas mãos do Benfica. Se aquela SAD fosse aprovada numa Assembleia Geral, o Benfica deixava de ser dos benfiquistas e possivelmente ficaria em qualquer offshore, ficaria nas mãos de qualquer grupo. Ficou-lhe alguma mágoa dessa altura ou não? Dessa Assembleia Geral onde foi tão maltratado? Não, eu nunca tenho mágoas. Eu sou uma pessoa sofrida, com capacidade de resistência. Palavra de honra, não tenho nenhuma mágoa. Eu nem tenho mágoa em relação àqueles que estiveram na origem daquela acusação tenebrosa que durante 20 anos me perseguiu. Eu sou um homem sem ressentimentos, sou um homem com força interior e, por conseguinte, não tenho ressentimentos. E essa força interior esteve presente, desculpe uma expressão, nestas duas pauladas que levamos nos últimos 5 ou 6 dias, em que andamos ainda aqui meio abananados a perceber o que é que nos aconteceu naqueles últimos minutos, quer no Estádio do Dragão, quer no jogo de Amsterdão. Luís, eu assisti a todas as finais do Benfica, europeias, a todas. Tive o privilégio de assistir à final de Berna contra o Barcelona, tive o privilégio de estar em Amsterdão há 51 anos com a minha mãe. Com o Real Madrid. Com o Real Madrid, a ver o Eusébio, o jogo do outro mundo que o Eusébio fez. Depois vi as finais que perdemos a seguir, com o PSV Eindhoven, terrível, de penalti, com o Milão, com um golo fortuito do Raikar em Viena da Áustria. E, por conseguinte, o meu benfiquismo passou por tudo. Quando era jovem, no antigo estádio, chorei muitas vezes, chorei de tristeza, chorei muitas vezes de alegria, com as alegrias que o Benfica me deu. Hoje sou um homem com as emoções controladas, mas dou-lhe a minha palavra de honra disto. Eu estava em Alcácer do Sal a ver o jogo de futebol num restaurante com amigos meus e com benfiquistas de Alcácer do Sal. E quando aquele gol entrou, eu com a minha idade, com tudo que já vivia sofri... Qual gol? O do jogo de Amsterdão? O do jogo de Amsterdão. Quando entrou, eu não consigo conter as lágrimas. E, por conseguinte, não consigo conter a minha comoção, porque achei que o Benfica foi vítima de uma injustiça tremenda.
o futebol tem esses sortilégios, mas foi brutal aquilo que se passou. No Porto também sofri imenso. O Benfica também. O Benfica tem azar num aspecto. O Benfica sofre golos em momentos do jogo em que já não pode reagir. Isto é terrível. Porque se o Benfica sofre os golos 10 minutos de fim ou 15 minutos de fim, a história dos jogos pode ser completamente diferente. Agora, perder 2 jogos... Nos últimos lances da partida é brutal. Sinceramente, eu acho que o Benfica não merece isso. Honestamente, acho que o Benfica foi vítima de uma profunda injustiça. E só espero uma coisa. Agora vou fazer um apelo à minha veia ainda católica. Só espero que Deus escreva direito por linhas tortas e que, em Passos de Ferreira, possa ser ainda reposta alguma verdade neste campeonato. É isso que eu desejo, sinceramente. Convém referir que este programa está a ser gravado antes do fim de semana, portanto ainda não sabemos o que é que vai acontecer neste fim de semana, mas independentemente disso tudo, José Manuel Torres Couto, o Benfica fez uma grande época desportiva. O Benfica apresentou um futebol fantástico em determinados jogos. Lembro-me esta caminhada que nos levou à final de Amsterdão, os jogos, principalmente aqui com o Fenerbahçe, que fez um grande jogo. Recordo os jogos da Alemanha. Mesmo no campeonato, o Benfica fez grandes jogos, grandes partidas. O Benfica fez uma coisa fantástica. O Benfica fez um futebol de espetáculo. Eu acho que ver as outras equipes portuguesas jogar e ver o Benfica são coisas completamente diferentes. O Benfica tem um futebol espetacular. E eu acho que neste momento tenho a obrigação de dizer, deve-o a Jorge Jesus. Jorge Jesus é um grande treinador. E eu fico profundamente triste que haja benfiquistas que só olhem para os resultados. Jorge Jesus esteve a 1 minuto e meio, de ficar na história, de ser deificado, de ficar quase ao nível de Bela Gutmann. E não é possível que por 1 minuto mal sucedido ou infeliz se ponha em causa o trabalho de um homem que tem dado ao Benfica muito, que fez o Benfica jogar um futebol que já não se via há muitos anos, que já não se via desde a época de ouro dos anos 60, e por conseguinte não é correndo com treinadores que o Benfica vai conseguir vitórias. Eu jamais faria ingerências na vida do Benfica, mas como benfiquista que sou, espero sinceramente que o atual presidente do Benfica tenha a inteligência que tem e a clarividência para manter Jorge Jesus como treinador de suportes do Benfica. Como é que o José Manuel viu aquela manifestação genuína dos adeptos do Benfica que às 3h30 da manhã foram ao aeroporto de Figo Maduro saudar efusivamente aquele grupo de jogadores que chegava de Amsterdão e, curiosamente, aqui no Estádio da Luz, mais de 200 de miúdos, adeptos, homens, mulheres, crianças, com bandeiras, saudavam os seus ídolos. Isto, de facto, é a mística do Benfica no seu melhor. É a mística do Benfica no seu melhor. Mas é mais do que mística. É um sentido de justiça. Porque os adeptos do Benfica perceberam que o Benfica fez tudo o que tinha que fazer para ganhar aquela final. E, por conseguinte, o resultado é de uma injustiça tremenda. Tremenda. Uhum. Mas o Benfica é enorme. O Benfica é enorme. Eu tenho filhos meus que estudam no norte do país, vivem em Braga. Os meus filhos choram. Os meus filhos choram com as derrotas do Benfica. Os meus filhos ficaram profundamente tristes com estas 2 derrotas. Eu, no domingo passado, tive que ir a Braga para conversar com os meus filhos que vivem no Para os consolar. Para os consolar. Palavra de honra. Porque os meus filhos estão indignados com isto. E eu tive que lhes explicar que o futebol é mesmo assim. Mas tenho a certeza que, com esta mística, o Benfica será sempre glorioso e vai continuar a ser o grande clube português e uma das maiores marcas portuguesas do mundo. Falou numa coisa muito importante e que me dá uma deixa para a próxima pergunta. O José Manuel é uma pessoa que já percorreu os 4 cantos do mundo. Essa marca é muito visível quando nós saímos as nossas fronteiras, não é, José Manuel? É uma coisa louca. Já teve essa experiência? Eu durante muitos anos, até pela minha vida política, eu tinha responsabilidades no contacto com as comunidades imigrantes espalhadas pelo mundo. E posso-vos dizer uma coisa. A marca Benfica é tão importante que vi imensas vezes pessoas abraçarem, pessoas chorarem, pessoas beijarem o emblema do nosso clube, com as lágrimas aqui pela cara abaixo. O Benfica é omnipresente. Onde há portugueses no mundo, o Benfica está presente. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu hoje sou candidato à Câmara de Alcácer do Sal. Sob a minha palavra de honra, que passo 14, 15 horas por dia a conversar com as pessoas.
tento conversar de política, mas sou obrigado a passar mais tempo a falar do Benfica do que a falar de política. Porque até em Alcácer do Sal o benfiquismo é tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas, quando me veem, acham que o que é importante absorve tudo, é não é? falarem-me do Benfica. A política fica em segundo lugar e, por conseguinte, eu ando em Alcácer do Sal a passear o meu benfiquismo. O meu benfiquismo. José Manuel, quais são para si as grandes referências do Benfica ou do benfiquismo? O benfiquismo, para mim, para além daquela geração de ouro de jogadores fantásticos que estiveram na origem dos 2 títulos europeus, o benfiquismo passa por homens fantásticos que presidiram este clube. E eu sou contemporâneo de homens como Borges Coutinho, Maurício e Adolfo Vieira de Brito e até João Santos. Foram grandes homens, grandes benfiquistas. Felizmente que eu penso que Luís Filipe Vieira está ao nível desses grandes benfiquistas. E, por conseguinte, eu acho que esses são referências, bem como os velhos fundadores desta instituição. Mas essa geração de dirigentes do Benfica dos anos 60 estiveram na base do cimentar desta imagem universal e desta marca universal. E o Benfica deve-lhes esse preito de homenagem porque foram grandes senhores de futebol, homens íntegros, homens sérios, que serviram o Benfica com amor. E, por conseguinte, o Benfica, este grande clube a que nós pertencemos, é fruto do trabalho de muitos benfiquistas com esse calibre, com esse pundonor e com essa integridade. O José Manuel sofre muito a ver os jogos do Benfica, ou não? Sim. Exterioriza esse sofrimento não, ou sofre? Não, ou é mais contido? É pior. É pior. É que eu agora, a maior parte das vezes não consigo ver os jogos do Benfica. Palavra de honra. Deixo a televisão ligada e vou para o meu escritório distrair-me no computador, escrever coisas. E depois já só reajo quando os meus filhos estão a ver o jogo, há uma manifestação de alegria, então vou a correr ver o gol entrar. Mas já não consigo.